Vez por outra eu me pego desafiando o Waze e querendo utilizar um caminho diferente do que aquele que ele me sugere. Eu faço isso porque várias vezes eu já percebi que ele me manda por caminhos que não são muito lógicos. Eventualmente dá um medo de fazer isso, porque sabe-se lá quando que as máquinas vão tomar conta de tudo, né? Enquanto isso eu pergunto: o que tem para hoje? Tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é ver o quanto que a gente, aí eu estou falando sobre pessoas que estudam e trabalham com comunicação, quanto que a gente se deixa levar por recursos retóricos que a gente conhece muito bem, que a gente sabe operar, que a gente faz o dia inteiro. Parece que a gente está passando recibo de tolo quando a gente vê discursos claramente fabricados para convencer as pessoas de alguma coisa e acaba convencido. Como comunicadores, a gente tem a capacidade para enxergar quando que um discurso é montado assim. Afinal de contas, a gente faz isso o dia inteiro. Me dá uma raiva quando eu percebo isso acontecendo, e o caso mais recente se refere a essa coisa que a gente tem convencionado coletivamente de chamar de inteligência artificial. Eu tenho visto esse termo ser colado em tudo ultimamente, com a desculpa de que isso vai ser o nosso futuro inevitável e de que isso vai transformar tudo profundamente. Essas duas colocações, o futuro inevitável e a transformação de tudo, elas são bastante genéricas e não querem dizer especificamente nada de objetivo. E é de propósito, faz parte dessa retórica, desse discurso que está sendo construído para justificar, talvez, a quantidade de dinheiro que tem sido investido nesse negócio. Eu fico chateado quando eu vejo pessoas falando que isso vai ser uma espécie de futuro inevitável. A última vez que eu ouvi esse discurso de um futuro inevitável foi quando tentaram vender a ideia desse metaverso do Zuckerberg. E como a gente viu, passaram-se alguns anos e nada do tal metaverso ter decolado ou acontecido. Eu, particularmente, fico com uma pena, porque deve ter gente que se matriculou em escola convencido de que teria aulas imersivas com uso de realidade aumentada e esse tipo de experimentação, vivenciar experiências de aprendizado inovadoras no metaverso. Dá uma certa dó ver que teve gente que fez isso. Enfim, coletivamente, a gente foi enganado e a gente prefere fingir que nada disso aconteceu, porque afinal de contas, né, a gente vive num contexto de que, ai de mim admitir que errei e acreditei numa coisa que não era real, né? Acho que a mesma coisa está acontecendo com isso que as pessoas têm chamado de inteligência artificial. Eu tenho uma resistência grande a esse termo porque eu li e vi coisas que me evidenciaram que essas ferramentas não representam inteligência. E é nesse sentido que a minha primeira indicação de hoje é um vídeo, uma fala do Miguel Nicolelli sobre esse assunto. Ele explica de um jeito fácil e claro de entender que a gente não deve chamar isso de inteligência artificial. Mas a questão não é só semântica, não se refere ao nome que a gente dá para a coisa. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre como que a gente está se deixando levar por esse discurso de que a inteligência artificial, muitas aspas nessa inteligência artificial, vai ser um futuro inevitável. Isso não quer dizer que não exista utilidade para esse tipo de coisa. Eu entendo que o aprendizado de máquina possa ser muito útil para realizar tarefas repetitivas e difíceis que nós, seres humanos, acabamos demorando muito tempo para realizar. Os estudos e testes nessa área, especialmente detecção de câncer por meio de exames, são extremamente promissores. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mas achar que o chat GPT vai substituir uma pessoa para escrever um texto é um pouco demais para mim. Talvez porque eu esteja lendo muitos textos feitos com chat GPT nos últimos semestres, graças a vários alunos que enviam trabalhos que deveriam ter sido textos autorais, mas acabam utilizando esse tipo de ferramenta. Eu acho que é muito fácil identificar
esse tipo de texto, porque ele tem uma estrutura muito fácil de perceber e uma forma que a gente detecta rápido. Tem uma profusão de listas e frases vazias, frases genéricas. Essas são algumas só das características desse tipo de texto. Fica chato ler texto assim, e verdadeiramente eu não penso que seja o nosso futuro. Por favor, tomara que não seja. Imagina a gente ter que ler textos que ninguém quis se dar o trabalho de escrever. Então, por que diabos que eu deveria ler esse texto? De igual maneira, eu acho difícil comprar a ideia de geração de vídeo com essas ferramentas. O que tem sido mostrado, em geral, é coisa que não tem muita utilidade. Achar que isso vai ser o futuro me deixa desanimado com o futuro. Acho que as pessoas têm um certo medo de observar isso com um olhar crítico e falar o que realmente estão vendo. Assim, é interessante ver que uma máquina está criando vídeo, mas achar que isso vai ser o futuro, calma lá. Novamente, eu reforço que eu não estou aqui para colocar água no chope de ninguém. As ferramentas de aprendizado estão evoluindo bastante e há bastante potencial, há muito potencial, por exemplo, no uso de trechos de áudio com a voz de alguém para treinar uma máquina que vai ser capaz de repetir essa voz. Isso é, ao mesmo tempo, maravilhoso e assustador. É maravilhoso porque pode abrir uma série de possibilidades para a gente ter um novo tipo de dublagem, alcance de mensagens em outros idiomas, etc., com muito mais facilidade. Então, isso vai garantir uma maior acessibilidade a conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, é assustador porque abre portas para a criação de deepfakes que podem causar muito dano na sociedade. Mas fato é que a gente, coletivamente, está se deixando levar por esse discurso de que não há um futuro sem IA desse jeito, sem ao menos saber de aplicações práticas e concretas imediatas dessas ferramentas. É isso que me decepciona. A gente ter o medo de ser um pouquinho mais pé no chão na hora de olhar essas ferramentas, essas plataformas. Em outros momentos, eu reforçaria que o segredo do sucesso é saber segurar a onda. Então, o que me decepciona é essa falta de visão um pouco mais crítica sobre esse cenário que se desenha. E quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente deve simplesmente fazer oposição a tudo pelo simples fato de construir uma visão oposta. Não é nada disso. É a necessidade da gente dar um passo para trás, se afastar um pouquinho e olhar esse discurso que é tão facilmente identificado como uma coisa que só está tentando vender uma ideia que ainda não está nem 100% pronta, e a gente constrói uma interpretação, portanto, mais apropriada desse negócio. Então, nesse sentido, as minhas recomendações são para a gente tentar construir essa visão crítica. Eu começo com uma série de episódios do podcast Better Offline. Ele é apresentado por um camarada chamado Ed Zitron, e em alguns episódios o Ed Zitron fala sobre os problemas relacionados a isso que a gente convencionou chamar de inteligência artificial. Tem também uma entrevista que o CEO da Alphabet, que é a empresa por trás do Google, ou dona do Google, falando como eles, o Google, pretendem seguir com a implementação de sugestões de texto construídas pelo Gemini nos resultados de busca, mesmo sabendo que essas sugestões estão repletas de erro. Isso é bem interessante, é uma entrevista com o Nilay Patel e vale a pena ouvir. Uma outra leitura que eu recomendo é sobre como que o uso de ferramentas como o ChatGPT pode ser ruim para instituições educacionais, especialmente referindo-se às suas reputações. E a última recomendação é de um texto comentado lá no Better Offline, em que os pesquisadores proclamam, que o ChatGPT é pura bobagem. Então eu gostaria de saber, o que você acha disso? Bom, é isso que tem para hoje.